E o dólar comercial encerrou em forte queda de 1,03% a R$ 5,48, renovando o recorde de menor cotação do ano. Informação agora do repórter Matheus Dias. Chegando ao Jornal Jovem Pan, a queda da moeda ocorreu apesar do conflito entre Irã e Israel no Oriente Médio. Por que os mercados reagiram assim? Tudo bem? Pois é, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. São algumas das justificativas, segundo os especialistas, nos quais a guerra tem um fator importante nessa baixa do dólar. Um deles é porque a guerra é regional, outros países do Oriente Médio não participaram da guerra até o momento, essa é uma justificativa. Outra é a não participação efetivamente dos Estados Unidos, propriamente dito. Além disso, um possível cessar, uma guerra que pode ter um fim diplomático pelo Irã, pode ser também um dos fatores. Essas são algumas das justificativas para essa baixa do dólar envolvendo a guerra, mas outros fatores, segundo especialistas globais, são mais relevantes até. Isso porque a guerra é tratada como um fator regional nessa baixa do dólar. Agora, em relação aos fatores globais, os Estados Unidos têm uma política de juros que, quando atrelada a outros países, pode gerar, quando esses juros estão baixos, uma outra forma de investimento, uma forma chamada carry trade. Isso, quando os juros dos Estados Unidos estão baixos, os investidores investem na moeda norte-americana e os lucros eles apostam em outros países que estão com os juros mais altos. Essa diminuição dos juros norte-americanos já era esperada, principalmente em setembro, já era esperado que teria uma diminuição. Parece que essa diminuição já veio mais cedo, segundo os especialistas, e vai ser mantida assim. Outro fator é em relação ao pensamento do Donald Trump, em relação também à desaceleração da economia americana por conta da política comercial restritiva do presidente norte-americano. Então, a baixa do dólar, nessa cotação mais baixa do ano, fará com que a economia norte-americana possa voltar a subir. Essas são algumas das justificativas, tanto em relação à guerra, quanto em relação a esses juros norte-americanos. Isso é muito importante também, Tiago, essa baixa do dólar, para a questão do cenário brasileiro, Amanhã a gente tem uma reunião do Copom, amanhã e quarta-feira, para decidir como fica a taxa dos juros aqui no país. E claro que a baixa do dólar será muito importante nessa reunião para definir se os juros vão subir ou se vão manter no patamar em questão, viu, Tiago? Sobre isso, Matheus, uma semana importante, claro, para a definição dos juros, porque a reunião começa amanhã e o anúncio é feito na quarta-feira. Quais são as apostas do mercado? Inclusive, segunda-feira tem a divulgação do Boletim Focus, em que os integrantes do mercado são ouvidos, Pois é, as apostas estão bem divididas, viu, Tiago? Isso porque ainda é discutido com essas reuniões sempre envolvendo agora o IOF, desde que o IOF foi discutido sobre a alta, depois justificativas para tentar abaixar, outras metas para tentar abaixar e reverter essa alta do IOF. O Banco Central tem sim uma certa divisão, mas a maioria dos investidores, dos bancos ouvidos até agora, das personalidades relevantes nesse cenário, apostam que a taxa de juros não vai subir. Mas ainda tem alguns que apostam que ela pode subir 0,25 até o final do ano, e essa seria a última alta, pelo menos até o primeiro trimestre de 2026. Agora cabe a gente esperar essa reunião que começa amanhã, a divulgação é feita na quarta-feira, mas a opinião está dividida, tendo a maioria dos investidores apostando que não haverá alta, viu, Tiago? Pois é, claro que essa decisão só saberemos na próxima quarta-feira, numa semana importante em relação aos juros aqui no Brasil. O Matheus Dias volta na programação.